Assisti Conta Comigo, filme de 1986, dirigido pelo Robbie Rayner, e eu adorei esse filme. Ele inclusive é baseado num conto escrito pelo Stephen King chamado O Corpo, e o filme ele teve uma capacidade impressionante de me prender do início ao fim e me trouxe um sabor, um gosto de nostalgia que é até difícil de eu explicar para vocês. Em uma pequena cidade florestal do Oregon, 4 amigos estão à procura do corpo de um adolescente desaparecido. Querendo ser heróis diante dos amigos e aos olhos da cidade, eles partem numa viagem que se transforma em uma odisseia de autoconhecimento. E galera, estamos falando aqui de uma das melhores adaptações já feitas de um trabalho do Stephen King. Conta Comigo muitas vezes é considerado como a segunda melhor adaptação já feita, porque a primeira evidentemente é Carrie a Estranha. E o filme ele teve bastante notoriedade e reconhecimento pela própria academia, tanto que na época, seja pro Oscar, pro Globo de Ouro, Conta Comigo, foi indicado para os prêmios de melhor direção, de melhor roteiro, de melhor filme também. Então estamos falando de um trabalho aqui muito bom, e eu considero como o grande trunfo de Conta Comigo a sua direção, o trabalho de Robbie Rayner, principalmente no que se refere a como que ele consegue lidar com as crianças nesse filme, porque quem entende de cinema ou trabalhou já com cinema sabe o quanto que é difícil você conseguir lidar com as crianças, ainda mais por um filme que tem uma premissa como Conta Comigo tem. Então as crianças aqui têm uma atuação madura que é impressionante, o quanto que elas conseguem levar nas costas esse filme, com o drama, a tensão, a aventura, o humor, né? E isso não é nada fácil, é um grande trunfo mesmo do Robbie Rayner. E o que eu acho muito curioso de Conta Comigo, porque ele é um filme que ele fala sobre o desaparecimento de um corpo, né, de um adolescente, correto? Mas o filme não é sobre isso, ele é um filme que fala muito mais do que isso. Ele é um filme, acima de tudo, para falar sobre amizade, sobre companheirismo, sobre o medo do desconhecido e sobre o amadurecimento também, eu diria. E nisso tudo, ele acaba abordando também outros temas de grande profundidade, como a memória, o luto, a perda da inocência, mas ele faz isso de uma maneira extremamente leve. Em momento algum esse filme ele é pesado. Ele consegue contrabalancear muito bem com o humor e com a aventura do grande trabalho de atuação dessas crianças. E eu não poderia fazer esse vídeo sem citar uma coisa que para mim foi muito particular, mas eu acho que isso pode ter acontecido com mais outras pessoas. Eu acho que outras pessoas podem ter se identificado com esse filme, porque tem uma reflexão final que eu vou ler aqui para não fugir da realidade. Nunca mais tive amigos como os que eu tinha aos 12 anos. Jesus, alguém teve? E eu fiquei pensando, cara, aos 12 anos eu vivi momentos muito intensos da minha vida, de grande felicidade, de amizades arrebatadoras, e o filme fala muito também sobre isso, né? E eu falei assim, cara, isso também é um pouco sobre a conexão da minha vida. E eu me senti muito conectado com a história, com os meninos, e eu acho que se você assistir, talvez você também fique conectado com essa história. Eu adorei Conta Comigo, é um filme maravilhoso, eu poderia ficar falando aqui muito mais, mas eu também não quero fazer um vídeo tão longo, apesar que ele já foi mais longo do que geralmente eu costumo fazer. Mas assistam esse filme, Conta Comigo, tá bom? E se vocês gostam sobre cinema, gostam de música e gostam de leitura, eu considero que vocês me sigam. Se você gostou desse filme, deixem um like desse vídeo, né? Deixem um like do filme também e comente aqui se vocês já assistiram ou vão assistir Conta Comigo, tá bom? Até o próximo vídeo, falou!